Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Devaneios Filosóficos, o podcast que vai trazer reflexões do nosso dia a dia. O meu nome é Andreone Medrado e esse podcast é um podcast livre, um podcast aberto para discutir coisas que acontecem na sociedade, no cotidiano e que podem ou não afetar a nossa psicologia, a nossa subjetividade e nos ajudar a fazer questionamentos muito mais do que trazer respostas. Então venham comigo, acompanhem aqui nossos episódios e vamos devanear. Você já parou para pensar no tanto de coisas que não são ditas, mas que falam muito sobre nós e sobre a sociedade? Olá, gente! Como vocês estão? Espero que estejam bem na medida do possível. Eu vou aqui fazer uma gravaçãozinha rápida, só de introdução, mas enquanto isso estou ajeitando uns babados aqui na minha casa. Eu queria falar com vocês hoje que eu fui convidada para um evento que chama Psicanálise e as Sexualidades, que foi organizado por uma amiga e que foi realizado ali junto com e no Instituto SEDES Sapiência, que é um instituto grande de psicanálise, né? Conhecido geralmente como SEDES. E aí, beleza, fui lá fazer a palestra e tudo, e aí eu pensei em gravar. Eu gravei minha fala e gravei algumas perguntas. E é isso que eu quero trazer para vocês, né? Nesse lugar de compartilhar conversas, compartilhar ideias, compartilhar trajetórias que a gente vai fazendo e que nem todo mundo tem acesso a isso. Então, vou compartilhar com vocês aqui a minha fala. Eu já digo que foi uma fala feita para incomodar psicanalistas. Então vem comigo e espero que vocês também gostem. Depois comenta o que vocês acharam. Espero que vocês aproveitem essa gravação. Eu sei que a qualidade do som não está muito boa, foi gravado direto ali no ambiente. Vai ter ruídos, vai ter eco, vai ter um som abafado em alguns momentos, mas aumenta o volume aí. Eu vou tentar mexer no som aqui para ficar bom também, para tentar compartilhar com vocês saberes, tá bem? Vem comigo, vamos lá, vamos escutar essa mesa que ficou babado. Queridas senhoras e senhores do Instituto SEDES Sapiência, senhoras e senhores, convidadas e convidados, e eu sei que vale a pena saudar também aqueles que, embora raro, não são nem senhoras e nem senhores. Alguém entre vocês que tenha renunciado legal e publicamente à diferença sexual e que tenha sido aceite como psicanalista em pleno direito depois de ter passado com sucesso pelo processo que vocês chamam de o passe, que permite que vocês se tornem analistas. Estou falando da suposta existência de psicanalistas trans, transmasculinos, travestis ou não binários, admitida entre vocês como especialistas e respeitados desde esse lugar discursivo. Se essas pessoas aqui existem, permita-me estender minhas mais calorosas saudações a essas queridas mutantes agora mesmo. Aproveito também para cumprimentar os poucos ou raros corpos não brancos esquecidos em sua maioria pela psicanálise clássica, negligenciada em sua constituição subjetiva, seres que não cabem no complexo edipiano e que por vezes ultrapassam os limites da compreensão de um psiquismo estruturado como na linguagem colonialista. Saudo, portanto, quem está aqui pela desobediência e não por mais uma dose de formol epistemológico. Bom dia. Eu queria propor para vocês, 30 minutos, né? Nesses próximos minutos, que a gente fizesse um acordo, que a gente suspendesse temporariamente, por mais difícil que seja, o pacto cis-heteronormativo e suspendesse por alguns minutos, pelo menos para tentar ouvir, se possível escutar também, que essa ficção do binário e do neutro, que são tão universais, tanto quanto psicanalistas, que elas possam ser colocadas de lado só um pouquinho, para a gente conversar de algumas coisas. O título que eu preparei para a minha fala se chama O Mito do Sexo Biológico, a epistemologia da diferença sexual na psicanálise e uma proposta de desobediência clínica.
Quem quiser ver um episódio de 2 horas sobre, tem um episódio no podcast com esse nome, o mito do sexo biológico. Aí são 2 horas com muita ciência, psicanálise, psicologia e etc. E aí eu começo falando nesse lugar de mito, porque as pessoas, quando escutam o mito do sexo biológico, vão achar que eu estou falando que não existe sexo biológico, porque o mito pressupõe uma mentira, sendo que, na verdade, é o extremo oposto disso. O mito como algo que fala da fundação de um certo modus, de um certo jeito de existir. Assim como sobre nossas cabeças paira o mito do Espírito Santo, que é o mito da construção ocidental da fé, do desejo, do corpo e do futuro infinito, também existem mitos que fundam a nossa sociedade, e o sexo biológico é um desses mitos, que contam a história de uma humanidade desde que, novamente, é formado do barro, ele e ela, e forma a partir dessa diferença uma coisa que é marcante e que funda e organiza o que a gente hoje compreende como o Ocidente. Então, a partir do pressuposto de que o que eu estou chamando de sexo biológico não é uma simples noção também somente mitológica, porque não ficou num passado que explica a história de um povo. É uma noção prática, discursiva, e que eu arrisco o palpite que orienta a vida de praticamente todo mundo aqui. E eu afirmo com certeza que afeta a vida de todo mundo que está aqui também. Por mais que não acredite nessa narrativa e por mais que não tome essa narrativa como verdade, E o que realmente está... E a pergunta que é essa, O que realmente nós estamos protegendo quando a gente elenca e exige provas biológicas da vida? E o que é biologia? Eu fiz biologia, fiz meu mestrado em biologia também, e não achei nada ainda que faça sentido da gente dizer que dá para justificar tudo pela biologia. A biologia não é neutra, ciências nenhumas são neutras, mas ela está ali para apresentar algumas características e para apresentar algumas instâncias da vida. E algumas instituições, tanto corporais quanto sociais, são elencadas para colocar num certo lugar que o Ocidente gosta muito, de estruturar como uma linguagem, o que é um ser humano, o que é um corpo digno, de ser pensado dessa forma. E aí pensar para vocês, quando a gente fala que a natureza em si, ela não é uma coisa fixa. A gente sempre tende a pensar que se uma coisa é natural, portanto ela é uma coisa real. E aí pensar que na própria natureza, se a gente quiser chamar assim, tudo que existe, o que a gente está chamando de um referencial que marca o ser humano como um animal legítimo em si, que seria essa diferença sexual, não é verificada nem na natureza. Na minha graduação de biologia, na minha iniciação científica, para quem ainda tem algum contato com aquela nota azulzinha de R$100, que é um peixinho atrás, é o Epinéfelos marginatus, é uma garopa, que na biologia a gente vai chamar de protogênico, que é um peixe que nasce com gônadas que produzem a princípio óvulos e numa certa fase da vida, a partir dos 10 anos, vai passar a produzir espermatozoides. Só que com um excesso de pesca, essa espécie de peixe começou a ficar ameaçada de extinção, por isso que está no livro vermelho de espécies extintas e por isso que está na nota de R$100 também. Só que aí no laboratório que eu fiz a minha iniciação, que era um laboratório de metabolismo de organismos aquáticos, eu estudei a neuroendocrinologia da reprodução. E aí nessa espécie de peixe a gente fez um certo experimento, porque qual que era o problema? Os peixes maiores eram aqueles que produziam testosterona, e eles eram mais caçados. E estavam faltando peixes produtores de espermatozoides para poder fazer o equilíbrio populacional. Então, o projeto Garopa, financiado pela USP, pelo ICB e outras instituições, quiseram fazer o que se chamou na ocasião de mudança de sexo, com hormônios. E aí o experimento foi esse, nós pegamos e inibimos apenas uma cadeia, um anelzinho aromático de uma molécula do estradiol, e só um anelzinho, que é uma ligação química. Essa inibição fez esse animal produzir testosterona e, portanto, produzir mais proteínas, crescer mais e também produzir espermatozoides. E a gente conseguiu, inclusive, não só mudar o sexo desse animal, como fazer ele reproduzir também. E aí eu pergunto, onde que está a fixação do sexo? Onde que está um sexo que nasceu para ser daquele jeito e que não pode ser de outra forma? Não estou incentivando experimentações de animais mais, não acho que eu faria hoje, mas aconteceu. E na própria espécie humana também não se verifica um sexo baseado no cromossomo. Não se verifica uma correspondência. Não se verifica que uma pessoa que tem um pau vai ser um homem.
como o Paulo falou, né, na hora, e que acho que a maioria deu risada também, que um pau sempre vem com um cuzão. Às vezes não vem. Às vezes vem com outras coisas. Às vezes vem com outras formas, com outras, né, existências também. E a gente pensar por que a gente fixa tanto isso. A gente não fixa porque a diferença sexual é o problema. Até porque na natureza, na vida, no mundo, o que a gente mais vê são diferenças sexuais entre pessoas assignadas de um jeito ao nascimento. Existe a diferença do mesmo jeito, e o problema não é ser diferente. O problema é achar que a diferença tem que passar, como eu falo bastante no livro, por uma higienização. Ela tem que ser higienizada porque existe um modelo. Higienizar, em outros termos, é embranquecer. Como o Fanon também vai trazer em Pele Negra, Máscaras Brancas, que o desafio da pessoa negra é embranquecer o dilema, né? É embranquecer ou desaparecer. Então, se esse corpo não é embranquecido, ele é removido das análises, das estatísticas, dos estudos. Coisa que a psicanálise faz com muito apreço, com muito cuidado, com muito carinho. Essa exclusão pautada mesmo na suposta chamada de um objeto que é diferente, de um objeto que é anormal, para trazer ele como objeto de estudo, não para entender esse objeto, mas para esse objeto afirmar que existe um outro. Como novamente Fanon, Neuza Santos e Lélia vão dizer que o branco existe porque criou o negro. O racismo não é um problema nosso, assim como a transfobia também não é um problema nosso. Se a transfobia existe é porque alguém criou a cis-heteronormatividade e fomenta a tal ponto que é preciso criar um complexo onde em algum momento da vida um organismo se decide para que lado vai, sempre um ou outro, e aqueles que não vão para esse lado têm algum tipo de transtorno, tem algum tipo de desejo que vaza, que não cabe na norma, e esse desejo ele vai ser chamado de alguma anomalia, DSM, CID, assim como os comportamentos sexuais também. Um desejo, um modo de realizar esse desejo, eles estão circunscritos dentro de uma gramática. E em 17 de setembro de 2019, quando o Preciado é convidado para... Paul Preciado, o homem trans, foi convidado para falar para uma academia de psicanalistas com um pouquinho mais de vocês, 3.000 pessoas no caso, e é convidado a falar sobre isso, ele começa a trazer essa questão de que, na verdade, a psicanálise ainda falta aí muito, isso em 2019, acho que 2025 seria muito otimismo acreditar que mudou tanto, né? Mas vai trazer essa questão de que a psicanálise ainda é fundada epistemologicamente na diferença sexual. E eu pergunto quem aqui, que é psicanalista, que no seu tratamento clínico, na sua abordagem teórica, na sua vivência, não faz uso da diferença sexual para enxergar uma pessoa? Quem aqui tem essa condição, que seria, na minha opinião, a mais básica da escuta, que é não pressupor uma diferença sexual que seja importante? Quem aqui conseguiria viver a mesma psicanálise que vocês vivem há anos de estudo, se a diferença sexual fosse desposicionada do lugar de importância que ela tem? O que sobra? Se vocês tirarem o sexo da análise de vocês, o que sobra? E é uma pergunta sincera, é uma pergunta honesta, porque se vocês vão atender uma pessoa trans e vocês vão olhar por esse lugar da epistemologia da diferença sexual, vocês não estão atendendo a pessoa trans, vocês estão atendendo a pessoa que, na perspectiva clínica, é uma pessoa doente. E vocês nunca vão acessar essa pessoa se essa pessoa já chega como uma pessoa doente. E se perguntar, o que eu estou enxergando ali? Eu estou conseguindo enxergar uma pessoa além da cor dessa pessoa? Eu faço sempre essa provocação, né, quando a gente está falando de corporeidades, que é, tentem descrever alguém dessa sala que seja uma pessoa negra sem falar que é uma pessoa negra. Descrevam uma travesti sem falar que é uma travesti. Apresente uma travesti para alguém que nunca ouviu falar dessa pessoa sem dizer é uma travesti. E não que seja um problema falar que é uma pessoa negra ou não, mas quer dizer que para qualquer outra pessoa branca, cisgênero e heterossexual, você vai falar todas as características. E se alguém falar assim, fala mais algo, você vai falar o sapato, você vai falar o colar, você vai falar o fundo onde essa pessoa está. Mas se for uma pessoa negra, uma pessoa gorda, uma pessoa freak, uma pessoa trans, vocês vão começar pelos marcadores que vocês mesmos excluem. Porque é o que talvez vocês aprendem, a gente aprende como sociedade, como epistemologia acadêmica, como a gente aprende a nomear os corpos. E isso diz muito sobre que corpos que a gente está nomeando, né? E nas palavras de Preciado, por exemplo, a epistemologia da diferença sexual é uma condição interna e imanente de toda a teoria da psicanálise e da sexualidade.
E aí Preciado vai falar, eu peço que vocês não neguem a cumplicidade da psicanálise com a diferença sexual. Isso é importante, porque se vocês negam que existe essa cumplicidade, vocês não olham para ela. Olhar que existe a cumplicidade e dizer, existe esse ponto, vocês podem chamar de problema ou de sintoma ou de qualquer coisa, existe esse detalhe para ser olhado, é a partir daí que a gente consegue construir coisas novas, perspectivas novas. E Preciado também vai falar que a psicanálise freudiana colocou no centro da narrativa clínica a normatização da feminilidade e da masculinidade heterossexual e que nós precisamos de uma releitura feminista, que eu acrescentaria transfeminista, do Édipo. E se preciso for, um descarte, mas de novo, quem banca? Quem banca passar essa parte? Quem banca olhar para uma teoria que fundou e que está há tanto tempo existindo e que não é desimportante, mas olhar para essa teoria, enfrentando a própria teoria, correndo o risco, inclusive que essa teoria, se preciso for, ela se desfaça. Porque às vezes existe esse apego, né? Essa fixação no objeto, esse narcisismo, talvez, para falar o termo da casa, que coloca nesse objeto como a única fonte da possibilidade de interpretação do mundo. E a gente precisa sair disso. E é por essa razão que, quando eu falo o mito do sexo biológico, quando eu falo de sexo biológico, eu falo que a gente está diante de um fenômeno que não é novo no Ocidente, que inclusive ele fundamenta o Ocidente, ele constrói as noções de sociedade, de humano, de branco, de cis, de hétero, de cristão, de monogâmico também, e de práticas sexuais. Eu vou falar 7 características. E eu vou convidar vocês para dizer que fenômeno social e histórico seria esse que tem essas 7 características. Primeiro, culto à pureza e à ordem. Naturalização da hierarquia. Produção de um inimigo em comum interno. Vigilância e controle dos corpos. Submissão da ciência ao poder e do poder à ciência. Militarização da vida social. E culto ao líder e à autoridade. Que fenômeno social tem essas características? Alguém discorda de quem disse que é o fascismo? É o fascismo, não é? Não existe nenhum fascismo historicamente compreendido que não passe, no mínimo, por essas dimensões. Só que aí a gente está acostumado a pensar fascismo como aquele grande problema que aconteceu na Itália, que aconteceu na Alemanha, que aconteceu aqui no Brasil, que aconteceu na Argentina e que acontece nesse momento em vários lugares, que acontece em Gaza, que acontece em África, que acontece agora nos Estados Unidos. E a gente consegue imaginar isso num plano político, um plano grande e que potencialmente, eu espero, pelo menos, não atravessa o desejo de construção de vocês. E aí eu vou dizer que, na verdade, o próprio mito do sexo biológico, a própria diferença sexual é um fascismo. Com uma diferença, talvez, é um fascismo socialmente aceito, e que acho que a maioria daqui aceita. E se não aceita, talvez discorde pouco. E se discorda pouco, talvez também não enfrenta e não tenta negá-lo. Por exemplo, quando eu falo culto à pureza e à ordem, o fascismo ele busca uma pureza nacional, uma pureza racial e moral. Quando a gente fala do mito do sexo biológico, tem uma busca de uma pureza corporal que seja binária, uma correspondência entre XX e vagina, XY e pênis. É uma busca de uma pureza que ela se institui ao longo de toda a história e que exclui qualquer corpo que seja considerado, portanto, impuro e que seja um corpo que, inclusive, subjetivamente é contaminante. Eu estudei no meu doutorado a perspectiva do nojo, e o nojo é uma das emoções básicas, né? Para quem gosta de animações, até o filme Divertidamente tem a nojinho ali naquele filme como uma das emoções básicas. E o nojo é uma emoção extremamente importante. É importante porque, evolutivamente, quem tinha nojo não ia sair comendo qualquer coisa que estava estragada, com cheiro ruim, correndo risco de contaminação. Esse nojo ele vai se desdobrando ao longo do tempo para um nojo de aversão, por exemplo, às zonas que a gente chama hoje de zonas erógenas, que tem uma potencial contaminação e uma transmissão de alguma contaminação. E se transforma ainda mais para um terceiro tipo de nojo, que é um nojo moral. É um nojo que tem aversão à quebra de normatividades. Tudo que foge daquela normatividade, esse nojo ele acaba operando. Tem suas importâncias. É importante para construir acordos, para construir algum tipo de obediência, mas pode ser usado, inclusive, para reforçar essas obediências. Vários estudos vão mostrar que
em geral, pessoas que apresentam alto nível de nojo são pessoas que têm uma aversão muito grande a pessoas que trabalham, por exemplo, com sexo. Então, uma associação muito grande dessa agressividade contra esses corpos e essas práticas vindo de pessoas que apresentam uma grande sensibilidade ao nojo. No meu estudo, as pessoas que mais tinham nojo eram pessoas, não por um acaso, pessoas conservadoras, que se nomeavam como conservadoras, pessoas que se nomeavam como monogâmicas e pessoas que se nomeavam como cristãs. Em contraponto, por exemplo, a pessoas agnósticas, pessoas de matrizes africanas, que eram as que apresentavam menos nojo em relação a esses. Pessoas brancas eram as que tinham menos nojo. Só que eram as pessoas que produzem mais nojo nas outras pessoas, porque aí já é um nojo do tipo de uma purificação. As pessoas brancas, tão purificadas que são, não precisam se higienizar o tempo todo. E não se constituem nesse lugar de estar sempre atente à limpeza. As pessoas negras apresentam nos estudos maiores compulsões por limpeza. Não posso sair de casa com roupa amassada, não posso sair de casa com um cheiro ruim. E se tem algum cheiro no ambiente, raramente a pessoa negra não vai procurar ser ela própria que está com esse cheiro. Porque aprendeu a se vigiar. Isso é parte dessa primeira coisa da pureza da ordem. Purificar significa retirar o máximo de elementos possíveis para deixar um elemento único. Igual quando fala do ouro, que você tem que queimar até que fique só ouro. E aí, na hora que fica só o ouro, aí é um elemento puro. E isso é um dos elementos do fascismo. A naturalização da hierarquia, né? O fascismo vai transformar diferenças em hierarquias inquestionáveis. O que foi, por exemplo, o Holocausto, o que é agora uma nova versão, quase um espelho negativo do Holocausto, que é agora o que Israel faz em Gaza, se não esse lugar dessa hierarquização autorizada a partir da diferença. Se elege o diferente, se elege qual dessas diferenças tem mais poder, e tudo que não se cabe nessa diferença vai ser eliminado. O sexo biológico também entra nessa mesma categoria, porque no mito do sexo biológico, as diferenças cromossômicas, anatômicas ou hormonais, elas não informam mais sobre uma pessoa, elas informam sobre o destino dessa pessoa. Você poderia ser o que quisesse, mas não na hierarquia fascista que vai dizer que existe uma verdade biológica que pertence a uma certa ordem. E essa ordem produz as nossas expectativas, as microvigilâncias que a gente produz no sistema voluntariamente, quando uma pessoa é impedida de entrar num banheiro, quando uma pessoa é impedida de frequentar um espaço. Ontem teve uma mostra de teatro a peça se chamava Carvão, e eu ia para lá, só que para ir de Uber ia demorar muito mais do que ir de trem. Aí eu fui de trem. E o trem começou a demorar porque teve problema na via e ficou enchendo de pessoas. E aí teve um momento que eu me encostei, porque trem apertado, para quem já pegou trem, sabe como que é, você se espreme, né, como sardinhas. E aí eu me encostei do lado de um homem, e aí esse homem o tempo todo ficava falando para mim, vai para lá, pedindo distância, né, a partir dessa hierarquia, desse afastamento. Os mesmos tipos de homens que, quando não tem ninguém por perto, como aconteceu uma semana antes, me parou no metrô e perguntou se podia me dar um beijo porque me achou bonita, mas não tinha ninguém perto, né? Então essa hierarquização do corpo, que pode ser inclusive público para qualquer tipo de ação, o que é isso também se não for um tipo de fascismo? E que já vem junto com a construção do inimigo interno. Se cria um inimigo que é tudo que não corresponde àquele corpo, àquela narrativa, àquela forma de ser, vai precisar ser chamado de inimigo. E não é inimigo porque quer matar. É inimigo porque ameaça a hierarquia, ameaça a ordem. Crianças que aprendem sobre o direito de poder ser o que não corresponde com aquele seu gênero e sexo assignado ao nascimento, é um perigo para outras crianças que podem olhar para isso e falar, acho que eu também posso ser. A própria vivência das pessoas, e aqui a gente tem uma pessoa que eu considero muito importante para falar sobre isso, né? Falar sobre putaria, para falar sobre as dissidências sexuais, e a gente fala dissidências, né? Algo que sai de algum lugar, sendo que a gente nunca esteve, né? Esse termo dissidência precisa até ser revisitado. É mais uma desobediência da forma como a gente vive as práticas do corpo e a existência. E daí a gente vai para o quarto, que é vigilância e controle dos corpos. O fascismo ele é uma operação baseada no controle de corpos, de territórios e fronteiras. Assim como existe todo um nicho ecológico social, onde em determinados momentos do dia, da noite, corpos circulam por lugares diferentes da sociedade,
Existe um racismo, se a gente quiser chamar, ecológico, uma transfobia ecológica, nesse sentido de que não é todo espaço e não é em todo momento que certos corpos podem produzir a sua feitoria diante do mundo. Eles estão restritos a uma organização, e uma organização que ela acaba sendo socialmente autorizada para existir. O fascismo faz isso também. E ele opera politicamente no cotidiano. E no caso das pessoas trans, existem fronteiras estabelecidas. Documentação, o direito para quem acredita em casamento e quer o direito a casamento, o direito a poder sair na rua sem ter que pensar que eu sou um corpo andando na rua. Poder simplesmente andar, entrar num lugar sem que ninguém tenha que ou se afastar de você, porque você supostamente é uma pessoa que transmite alguma coisa, que seja transmitir essa monstruosidade que a gente estava conversando até mais cedo, e que para mim é um termo super importante, monstruosidade. A gente tem que ser monstras mesmo. Eu defendo a pedagogia que uma amiga, a Tia Angel, fala, que é a pedagogia do esquisito, a pedagogia da monstruosidade, da gente poder pegar para a gente esse lugar mesmo de falar, tá, nós, como Sofia Faveiro fala também, né, nós somos a sujeira, e essa sujeira somos nós. E agora vocês que vão ter que dar conta de vocês. Para chamar de novo o Cristo, tem uma parte na Bíblia que diz, né? Porque eu já fui da igreja por muitos anos. E tem uma parte da Bíblia que vai dizer assim: quem é limpo, limpe-se mais ainda. E quem é sujo, suje-se mais ainda. Então, já que é para seguir a Escritura, acho legal seguir esse verso, né? Para não chamar a gente de herege, ou para chamar do jeito certo, né? A submissão da ciência a um certo poder. Como que a ciência também ela serve de poder. Ela é importante e justamente por ela ser importante, ela serve como esse poder de legitimação. Tem até umas preocupações se psicanálise é ciência ou se não é, que honestamente eu fico perguntando por que quer ser? Por que precisaria ser? Vai lá Freud, sai da sua neurologia e vai propor um monte de coisa, um inconsciente, fazer toda essa quebra de uma maneira de construir o pensamento, para hoje a gente querer enquadrar isso num sistema purificado. A gente pode continuar quebrando mesmo, né? A gente pode continuar fazendo outras formas de ser, e a ciência ela não deixa de ser importante por isso. Ela deixa de ser a nossa métrica, ela deixa de ser a nossa referência. Eu falo isso sendo cientista, supostamente, por formação. Mas na prática mesmo, a ciência não dá conta da vivência negra. Até porque a vivência negra não entra na ciência como um objeto a ser entendido, é um objeto a ser experimentado. A travestilidade, as transgeneridades, as dissidências sexuais não entram na ciência como uma coisa para ser entendida, é para ser experimentada. Então a gente precisa mesmo fazer esse pacto de pertencimento, de submissão, né? E essa militarização da vida, a gente tem várias ferramentas bélicas para poder controlar corpos, e a polícia está aí para isso, mas a gente tem várias ferramentas epistemológicas também. Toda vez que uma pessoa escolhe voluntariamente pegar uma epistemologia psicológica, psicanalítica, psiquiátrica, religiosa, qual que seja, para definir o que é um corpo, isso também é uma ferramenta, também é uma forma bélica, porque isso também mata corpos. Corpos não morrem só quando recebem um tiro ou quando para de funcionar a sua fisiologia. Eles morrem quando, de repente, eles não podem mais imaginar. Quando não pode sonhar, quando não pode olhar por uma maneira de usar o próprio corpo e aquilo está vetado, está proibido. Isso é uma militarização da própria vida social também. E esse culto ao líder. E aí a gente pode interpretar de várias formas quem que é aquela liderança que a gente segue. Eu costumo falar, e essa frase não é minha, só que eu não lembro quem falou a primeira vez, de que de quem você não pode discordar, essa pessoa geralmente controla você. Se existe uma teoria que você não pode discordar dela, na verdade ela não é sua teoria, ela é sua líder. Ela está acima da sua vontade, ela está acima do seu desejo, ela está acima de quem você é, inclusive. E aí eu não sou de frases coaches, mas eu tenho uma caneca com uma frase coach, que é uma frase até legal, que está escrito que o que controla a sua mente, o que domina a sua mente controla a sua vida. É bem coach isso, mas que cabe a análise do tipo, o que domina o território do nosso pensamento, da nossa epistemologia, da nossa construção e da nossa vontade, vai controlar a nossa vivência também, vai controlar a nossa vida. E aí, para encerrar, se a gente quisesse pensar, então, como que a gente sai dessa diferença sexual, que por si é uma epistemologia da construção do desejo, da vontade, do ser e da vida,
e da psicanálise, da psicologia e psiquiatria para um lugar onde a diferença ela seja só situada, ela não seja definidora. Eu acho que a gente precisa pensar primeiro, e esse é um desafio, que é suspender o binário. Quando eu começo minha transição de gênero e outras pessoas trans, cada uma vai ter o seu caminho, a primeira coisa que eu faço é perceber que não sou e não quero ser um homem. E aí eu vou ter que dar conta do que é não ser um homem numa sociedade e aceitar os desafios que vêm por aqui e que são sempre vários diariamente. Eu vou ter que aprender no âmbito epistemológico, né, a reformular uma anamnese, reformular minha escuta. Eu não posso receber uma pessoa colocando sobre ela o que a psicanálise e a psicologia adora fazer, que é colocar minha teoria sobre a pessoa. É igual Monique Wittig vai falar no Pensamento Hétero que, óbvio que Lacan encontrou a sua teoria nas pessoas, porque ele colocou ali. E se você coloca a sua teoria nas pessoas, você vai encontrar. Se você coloca um transtorno na pessoa trans, você vai encontrar esse transtorno. E será que a gente consegue não colocar uma teoria e deixar que a pessoa traga a sua própria teoria? Porque toda pessoa tem uma teoria de si. A gente consegue escutar a teoria dessa pessoa? Revisar o nosso léxico, trocar nossas palavras, abandonar esse lugar tão afetuoso que a gente tem pelo conhecimento, pelo inconsciente, pelo édipo, pela perversão, por todas as coisas que a gente tem e trazer novas gramáticas, inclusive monstruosidade, inclusive putaria, inclusive sujeira, inclusive pensar outros modos de viver a vida, desobediência mesmo. E pensar que a gente precisa escutar as pessoas que estão falando sobre si, em vez de querer nós perguntar coisa para as pessoas. Às vezes a gente responde tanta pergunta e não fala o que a gente quer falar. Então a gente precisa escutar pessoas falarem o que elas querem falar. Mulheres nesse movimento feminista sabem muito bem do que eu estou dizendo, né? O sistema social sempre foi do tipo de dizer sobre e de fazer perguntas para essas mulheres. Mas quando que deixar elas falarem o que elas querem? E como não deixaram, elas foram lá e falaram, né? E gritaram. E estão até hoje gritando para que a gente consiga ter novas formas de fazer isso e se responsabilizar institucionalmente. Se responsabilizar, inclusive, assumindo o lugar que a gente está ocupando hoje, se assentando sobre essas epistemologias todas que eu falei aqui. Então, eu acho que eu fico com essa fala, convido vocês de novo, como eu disse no começo, não é para ter mais uma dose de formal epistemológico, né? É para a gente poder, na verdade, sair desse lugar de formalização, de formalizar as coisas, de deixar sempre do mesmo jeito sempre. É mais sobre a gente pensar como que a gente desobedece uma clínica, mesmo que isso coloque essa clínica em risco. E a gente faz uma outra coisa, e depois uma outra coisa, e uma outra coisa. Obrigado. Antes da gente partir para as perguntas do público, eu queria falar com vocês, que são pessoas espertas e atentas às leituras que a gente vai fazendo por aqui, que o texto que eu usei como introdução na minha fala, quando eu começo a falar, foi um texto tirado, obviamente, do livro Eu Sou um Monstro que Vos Fala, de Paul Preciado. E eu peguei os 2 primeiros parágrafos e fiz alguns ajustes ao contexto e ao momento que eu estou vivendo e coloquei ali na minha fala. Mas você tinha percebido isso? Se não, dá uma olhadinha no começo do trabalho Eu Sou um Monstro que Vos Fala. Estou encantada com as 2 falas e muito feliz de que a gente possa aqui estar escutando vocês. Uma alegria. Pensei muito na tua fala, eu lembrei muito de uma mulher, eu queria muito com você homenagear a Tianji, que é uma querida e quase que eu venho com um bracinho, um monstro, eu monstro. Que é alguém que pensou a monstruosidade como constituinte de todos nós e de qualquer sexualidade. Né? E lembrei muito de um texto que eu escrevi há alguns anos, que é: com qual sexo se faz sexo se somos mil sexos? Né? Eu acho que tem uma ideia também da diferença. Eu fiz um filme de gravação de bebê, e nesse filme a Letícia Lans fala: por que a gente tem que definir as pessoas pelo que tem nas pernas? Por que não é o nariz, não é a orelha, não é qualquer coisa? Né?
Então, eu acho que o que a gente precisa é resgatar o Freud do corpo polimorficamente perverso. Essa abertura das mil sexualidades. Porque acho que quando a gente fala de diferença, acho que a gente tem que se redescobrir como analista e se repensar a partir disso. Diferença sexual não é falo, ter falo, não ter falo. A diferença é constituinte da sexualidade, mas qual é a diferença? Eu gosto muito do Derrida e do diferir permanente, de uma descoberta permanente do que é a diferença e que muda de lugar. Né? Então, acho que esse resgate de uma fluidez no que a gente vive como sexual é que fica muito presente na tua fala. Muito obrigada. Eu também sou grata pela mesa, gostei muito. Acho que isso que a Miriam falou é super importante. Eu também gosto dessa ideia de dar que eu aceito estar no diferir, né, e não especificar uma substância. Né? E eu queria, Paulo, se você pudesse falar um pouco isso que a Judite coloca, que a Judite coloca, que eu acho que é super importante. Acho que conversa com a fala da Andreone, que é a proibição do desejo, né? Que tinha a ver com isso que você falou na definição da constituição do sujeito, tem algo anterior que não é da hétero, da homo, mas tem a ver com o desejo. Eu queria que você falasse um pouco mais disso, que eu acho super importante, acho que conversa com o que eu Eu só queria fazer uma observação, que não é o outro, é a André. Ele Falou 2 vezes. Desculpa. Ótimo. E aqui, pessoal, eu acho que a gente precisa fazer uma observação muito importante. Já que estamos falando em um episódio sobre diferença sexual, sobre modos como as pessoas olham, como constroem imagens e tudo, depois de tudo isso que eu falei na mesa e tal, eu acho que cabe falar coisas, né? Abrir espaços para a gente pensar como que as pessoas têm feito certos comportamentos. Porque é muito comum, infelizmente, é muito comum eu ser chamada para eventos e tá cada dia mais difícil, viu, participar de eventos, mas eu tenho sido chamada para vários eventos, para falar em vários lugares, e é engraçado porque acontecem algumas coisas de alguns jeitos muito característicos. Uma coisa que costuma acontecer é, uma pessoa me procura por mensagem direct do Instagram, por exemplo, ou por e-mail, e aí nesse corpo da mensagem a pessoa fala que conhece meu trabalho, que admira muito meu trabalho, que minhas contribuições são muito importantes, pipipi, popopó, e me trata no masculino. Quando isso acontece no Instagram, eu acho ainda muito mais bizarro, porque a pessoa teve o trabalho de encontrar o meu nome no Instagram, entrar no meu perfil, e ao entrar no meu perfil, me mandar mensagem. A pessoa não leu nem a bio do meu perfil, porque como é que você lê a bio do meu perfil? Que tá lá escrito que eu sou travesti, tá lá os pronomes. Tem gente que não coloca os pronomes, e é um direito da pessoa. Eu já gosto de deixar o mais nítido possível, mas aparentemente isso não tem me ajudado tanto, né? Eu coloco lá os pronomes, deixo as pessoas bem cientes da coisa. Tá lá no meu perfil, travesti psicóloga. Não é que tá mais ou menos, não, tá explicitamente deste jeito. E mesmo assim... Eita, barulheira, Andreone. E mesmo assim, as pessoas erram o pronome. E o pior, erram me convidando para eventos. Esse é um caso. O outro caso é quando me convidam, igual aconteceu recentemente, né? Me convidaram para uma banca de doutorado. As pessoas que me convidaram desde o começo me trataram nos pronomes que tinha que ser tratado, tudo do jeito que tem que ser, não foi nenhum favor, obviamente. Tudo aconteceu bem na defesa, na banca, nas conversas, nos e-mails trocados com a pessoa que estava defendendo e com a pessoa que era orientadora. Tudo certo, tudo tranquilo. E aí, o mais engraçado, nessa banca tinha eu e uma outra professora, uma mulher cis.
Então tinha eu, uma travesti e uma outra professora. Na hora de enviar os certificados de participação da banca, mandaram os 2 certificados por e-mail para as 2 pessoas simultaneamente. Então eu recebi o meu e vi também o certificado que essa professora recebeu. No certificado dela, estava se referindo todo no feminino. No meu, estava se referindo todo no masculino. Qual é o sentido disso, gente? Qual é a lógica disso, se não uma escolha? Esse é um segundo caso, né? E aí o terceiro caso é quando a pessoa adora o meu trabalho, me acompanha nas redes, adora o meu conteúdo, fala que escuta meu podcast, que adora meu podcast, maratona meus podcasts, meus episódios. E aí, numa mesa com essa pessoa, a pessoa vai e erra o meu pronome. E eu pergunto, como que você conhece meu trabalho desse jeito e você erra o meu pronome, sendo que você me conheceu? Você já me conheceu nessa estética, você já me conheceu sendo ela, você já me conheceu desse jeito e você erra. O que está envolvido, né, nesse querer fazer assim, nessa escolha, nessa produção? Então, essa brecha aqui que eu abro nessa fala para comentar sobre isso é para dizer que as pessoas precisam aprender a respeitar. Errar o pronome de uma pessoa trans é uma violência. E eu entendo que vai ter casos e casos e casos onde a gente vai errar porque está aprendendo, e eu entendo isso, mas a gente precisa estar atenta, a gente precisa ter atenção com esse tipo de coisa. A gente precisa assumir esse lugar de compromisso com o cuidado em relação a outra pessoa, entende? Aí a pessoa pode falar assim, a pessoa errou sem querer, assim, tipo, não foi de propósito que a pessoa fez isso. Gente, qualquer pessoa que me vê na rua, com a forma como eu me apresento esteticamente, exceto pela minha voz, que ainda as pessoas ainda têm essa idiotice de ficar falando voz masculina ou feminina. Exceto por isso, você olha pra mim e você fala, é ela. E ainda é uma senhora, é uma professora de artes ainda. Não dá pra você olhar pra mim e ver um homem ali naquela imagem, a menos que você queira ver. A menos que... E aí eu entendo também sobre a questão semiótica, sobre a questão da produção da imagem no consciente e no inconsciente, que as pessoas vão procurando os mínimos signos que associam ao aprendizado social do que é um homem ou uma mulher, e elas se fixam nestes signos. Quando a gente está falando de população geral, eu já acho triste que isso aconteça, mas quando eu estou falando de uma população localizada, que em tese estuda sexualidade, gênero, e que em tese me conhece o meu trabalho, esse tipo de erro e desvio é ainda mais inaceitável. Inaceitável. Esses dias eu estava no mercado e aí fui lá passar minhas compras e tinha um homem cis, né? Como que você sabe? Ele se refere depois e durante desse jeito, né, gente? Um homem cis treinando no caixa uma mulher. E aí tô passando, já chega ali, pergunta se eu queria CPF. Aí ele vira para ela e fala, não, você tem que perguntar se ele quer CPF. Eu falei, é ela. E aí num dado momento, a mulher que estava sendo treinada vai falar alguma coisa e fala ele de novo. Eu falo, moça, é ela. Vocês devem ter muitos amigos, homens parecidos comigo, né? Pra me chamar de ele. Aí ela ficou supostamente muito desconcertada, ficou muito sem jeito, pediu desculpas várias vezes. E ele, durante todo o processo que eu estava passando as compras no caixa, e eu estava com a outra pessoa que é uma travesti também, que só estava observando isso, né? Ele ficava olhando pra gente, ele ficava me encarando assim. E aí mesmo depois de tudo isso, de eu falar essas coisas, nossa, os amigos de vocês devem ser tudo parecido comigo, né? Porque para vocês me chamarem de amigo, de irmão, de ele, deve ser porque os homens que vocês conhecem são parecidos comigo, né? Senão, mesmo eu falando isso, esse cara, depois de tudo, ainda vai falar alguma coisa do tipo assim, não, você tem que entregar não sei o que pra ele. Não, lembrei. A moça tava aguardando e falou assim, por que tá demorando? Ele falou assim, não, que tem que esperar e sair a notinha pra você entregar pra ele. Ou seja, intencional no caso dele, sabe? Intencional. E a moça ainda pediu desculpas depois. E não era uma moça, na verdade, era uma pessoa que aparentava ter uns 50 anos.
Mas são coisas no cotidiano, no dia a dia que a gente vai vendo. Os piores ambientes é pegar um Uber, porque a pessoa não fala com você, não conversa com você. Eu entro na minha estética bem travesti mesmo, e aí essas pessoas, na hora de ir embora, valeu amigo, amigão, colega, patrão. É uma loucura. Na hora de entregar coisas no meu portão é a mesma coisa. Dá um desânimo, sabe? Gigantesco participar de lugares, estar em lugares, sair de casa, pegar um transporte público, fazer qualquer coisa. Para as pessoas viverem sempre errando o nome. Porque quando a pessoa erra o nome, o sentimento que fica aí depende de cada pessoa, né? Obviamente, mas falando de mim, quando a pessoa erra o meu pronome, o sentimento que fica é que essa pessoa não me viu, não me vê, não me enxerga, que eu não existo naquela relação que está acontecendo ali, que para aquela pessoa, aquilo que eu estou falando que eu sou é uma mentira. É tanta mentira que ela enxerga o que ela quer enxergar. E aí eu falo, para enxergar isso desse jeito, a pessoa precisa ter uma intencionalidade que pode ser do próprio sujeito, que pode ser construída socialmente, mas que é uma intencionalidade mantida. Não tem um exercício de desconstrução ativo, eficiente nesse processo. E aí, quando olha para esse movimento, né, de como que essas coisas acontecem, as pessoas precisam, gente. A gente precisa entender que o que eu falei no começo dessa apresentação aqui é verdade. É uma epistemologia construída socialmente e muito fortemente aderida à nossa construção psicológica. É aderida de um jeito tão forte, esse fascismo do mito do sexo biológico, esse fascismo, essa fixação em torno do que define um genital ou não, do que é uma pessoa a partir daí. E mais engraçado, né, é como a Agripina vai dizer em um de seus textos, é a supremacia do genital. As pessoas pressupõem um genital, as pessoas pressupõem o que existe ali entre as pernas das pessoas, e nessa pressuposição, nessa expectativa social acerca de uma estrutura morfológica, as pessoas tratam as outras de um jeito assim ou assado. É muito nesse modelo, né? As pessoas não sabem quem eu sou, mas elas pressupõem a partir de algum signo que elas aprenderam ao longo da vida, que é ser homem ou ser mulher, e me chamam no masculino porque encontraram esse signo que aprenderam ao longo da vida. E isso demonstra como que essa instituição da diferença sexual, como essa instituição do sexo biológico, ela não é uma coisa simples, não é uma coisa que, isso daí está estrito e detido dentro dos saberes psicanalíticos, psicológicos e tal. Não. A psicanálise endossa esse discurso, a psicologia endossa esse discurso, a medicina, a religião, etc. Mas ele está em todo lugar. Ele está participando de todas as formações, de todas as construções do saber, do conhecimento nas pessoas mundo afora. Desde uma pessoa no Uber, desde uma pessoa no trem, uma pessoa numa feira, uma pessoa no mercado, uma pessoa numa plateia, uma plateia de pessoas estudiosas, uma plateia de pessoas que não são estudiosas de gênero e sexualidade, uma plateia de psicanalistas que estão estudando o gênero, que estão em um congresso de psicanálise e sexualidade, ou numa plateia de qualquer outro tipo, e às vezes nas relações próximas também. As pessoas não querem respeitar os pronomes, e eu não sei nem dizer se elas não querem ou não conseguem. Eu prefiro acreditar que elas não querem, sabe? Ninguém sai por aí errando o pronome de gente cis. Mesmo quando é uma pessoa cisgênera que performa mais feminilidade sendo ela um homem, ou que performa mais masculinidade sendo ela uma mulher, esses tratamentos sempre vão voltar para aquele corpo partindo do pressuposto que está reconhecendo aquela identidade. Entende? As pessoas sempre querem achar um jeito, e aprenderam a fazer isso institucionalmente ao longo da vida, manter a pessoa atrelada ao sexo biológico. Esse fascismo sexual, um fascínio fascista sexual de classificar corpos e subjetividades a partir dessa localização, que é uma localização baseada na supremacia do genital. Você não sabe o que aquela pessoa tem, você pressupõe, e é quase uma alucinação, né, paranoica. Você pressupondo o que aquela pessoa tem, você se fixa naquilo e define, essa pessoa é um homem,
E pronto, a partir daí você trata ela desse jeito. Ah, mas eu errei, foi sem querer, é porque essa mente está colonizada ainda. A nossa mente está assim, nós fomos pessoas embebidas nesse sistema de gênero, né? E nesse sistema de classificação. A gente tem que fazer um esforço para sair dele. A gente tem que se esforçar para sair dele, porque a gente ficar nisso violenta pessoas, violenta subjetividades, identidades todos os dias. É bom a gente prestar atenção nisso, tá? E eu fiz essa digressão enorme porque acho que é necessário falar desse detalhe, já que a gente está falando desse assunto aqui. Agora você imagina, se toda vez que alguém errar meu pronome, por exemplo, numa palestra, eu tiver que fazer essa explicação que eu estou fazendo aqui nesses parênteses. Imagina se eu tiver que fazer essa explicação toda vez que as pessoas me agredirem. Eu não vivo mais. Eu não existo mais pela segunda, terceira, quarta, quinta vez, né? Então eu deixo aqui para vocês pensarem sobre isso e tentarem entender que se vocês querem chamar uma pessoa pelo pronome, olhem para ela como uma pessoa e não como uma pessoa portada, um ser portador de um sexo. Olhe para a pessoa. Quando a pessoa se apresenta com um nome tal, eu me chamo Fernanda, eu me chamo Paula, me chamo Andreone, Henrique. Esse nome que a pessoa te dá, vocês chamam a pessoa, às vezes, por esse nome, quando vocês nunca viram na vida, e você não questiona. O gênero é assim. Não sabe o gênero da pessoa, não se refira a ela a partir do gênero. Se refira de qualquer forma, se esforce também para aprender isso e pergunte. E agora, se a pessoa está te dizendo, respeite. É o mínimo que a gente pode fazer. Tudo bem? Fechamos parênteses, então. Bom dia. Estou aqui emocionada e grata e um tanto constrangida. Porque a gente precisa de fato rever muita coisa. Acho que a convocatória da Andreone de vamos rever a escuta, ela é a primeira coisa que a gente precisa tratar aqui. Porque a escuta do analista, ela denuncia. E obrigada pelo seu chamado a isso. Eu queria pedir, Paulo, se você pudesse fazer a gentileza de falar um pouco mais sobre o que você abordou. Eu anotei aqui para não falar baixo, só um minuto que eu sou. Sobre o Édipo, né, a melhoria de gênero, quando você fala sobre a desautorização do desejo. Eu achei isso muito importante porque o Ferenczi, ele vem falar sobre o desmentido, né? E me parece que você está falando, não sei se estou me adiantando aí nas associações, mas me parece que você está falando de um desmentido muito precoce, um desmentido talvez transgeracional, um desmentido que já vem pela cultura. Então, se você pudesse falar um pouco mais sobre isso, eu te agradeceria. Eu queria agradecer mesmo, e a você também, especialmente, querida Andreone. Eu queria te ouvir um pouco mais. Você falou desse experimento das questões hormonais. Eu tinha feito uma pesquisa para um texto que eu estava escrevendo, só para dizer para você que os tratados de fisiologia, os mais tradicionais, trazem exatamente muito mais do que você falou, quer dizer, toda a perspectiva hormonal que o ser humano carrega, ela é mínima em relação à influência do ambiente depois que há o nascimento, né? E a influência dos fatores culturais é fundamental, por exemplo, para o desenvolvimento, para o aparecimento da testosterona. E eu acho que é tão importante marcar isso de analista,
super importante, essa fala traz várias contribuições, mas nessa desconstrução do binarismo, como tem esse sexo biológico que é tão rígido, né, poder marcar e remarcar esse tipo de coisa, de que toda a herança biológica ou hormonal é tão mais difusa do que a gente gostaria de ver, do que a cultura nos faz acreditar, que eu acho fundamental poder marcar por aí nesse caminho de desconstrução que você está fazendo. Então, eu acho importante te dar a oportunidade de falar um pouco mais disso, que é por onde a gente começa a desconstruir esses mitos, né? Obrigada. Bom dia a todos. Eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui. E para mim fica evidente que quando nós nos abrimos para as mensagens que ouvimos, a gente tira das pessoas a responsabilidade de ter o pé na porta e a gente só permite que as dobradiças sejam relaxadas um pouco na sua consistência. Então, eu queria agradecer pela oportunidade de convictamente reconhecer que acho que as minhas portas não vão ficar no mesmo lugar, né? E começa a transitar novas ideias. Então, é evidente que quando a gente se abre, não é preciso vociferar verdades. Ela simplesmente não vem com esse peso de verdade não está cheio, Deus me livre, com certeza. E é por isso que eu estou aqui. Andrione, eu vou sair daqui hoje, vou perguntar o que eu fiz e quem eu vi. Como é que eu te apresento de uma forma que faz jus à teoria que você tem sobre si mesmo? Anticolonialista. Tá bom. Vamos dar um tempo então para Andrione, Paulo responder e depois a gente abre se dá tempo para mais um pouco. Começando pela pergunta, né, sobre a fisiologia e tudo mais, acho que o que funda mesmo essa noção de sexo biológico, dualismo e tudo, não é porque na natureza as morfologias têm um efeito necessariamente ligado à morfologia. Tem vários mecanismos, né? A gente tem várias fotos, experimentos, vendo insetos, por exemplo, que vão, e outros mamíferos e outros animais que vão copular e não vão reproduzir. Eles vão procurando, eles vão fazendo, vivendo, e se calhar de reproduzir naquela condição, vai ter. Evolutivamente, algumas características são desenvolvidas nas espécies para encurtar o espaço de tempo, dado que o ambiente também coloca sobre as espécies algumas adversidades. Então, vai ter algumas marcações visuais, marcações neurohormonais, de ferormônios, para fazer essa atração acontecer mais rápido num período específico. Mas nada disso é determinado. O que vai produzir no nosso modo de ver ocidental, principalmente, é uma coisa que a gente chama de funcionalismo sexual. O sexo como uma função. E qual que é a função do sexo nessa nomenclatura? Reproduzir. Tanto que a institucionalização da religião, a institucionalização da própria clínica, das subjetividades, que é a medicina, a psiquiatria, a psicanálise, vão se fundamentar de que o fazer sexual é para reproduzir, e é o que mais se fala, por exemplo, sobre homossexualidade. Isso não serve porque não reproduz. E tem vários artigos, teve um artigo de 2023 que eu e minha orientadora publicamos para a Universidade de Cambridge, falando sobre o aspecto evolutivo das sexualidades. E em muitos grupos, a homossexualidade era tão importante quanto para reprodução também. E o funcionalismo sexual coloca o sexo como reprodutivo. Aí tem Michel Foucault na quarta parte, né, da história da sexualidade, falando isso, do papel da igreja na regulação do corpo, do desejo, da vontade. E aí o sexo, quando ele é posto como reprodutivo, ele vai ter que elencar uma parte como uma parte discursiva do poder. Igual foi falado, poderia ser fígado, poderia ser orelha, poderia ser nariz, que diferenciasse o poder em sociedades. Mas não, é um genital, que na maior parte do tempo não está fazendo nada. E na maior parte do tempo ninguém está vendo. Mas tem que ser essa a questão, essa região é a marcadora, porque ela está associada por uma questão quase de um silogismo histórico, epistemológico, como algo que produz gameta, produz pessoas, então produz vida. E não é acaso, né? O que produz vida material produz trabalho. O que produz trabalho produz lucro. E o que produz lucro mantém um sistema que também se fundamenta no capitalismo. As coisas não são soltas, né? Elas vão se conectando historicamente, aparentemente rápido, porque a gente
estuda hoje dá um nome, mas historicamente produzida desse jeito. Evolutivamente falando, não é indispensável que um corpo precise ter diferença sexual para poder se relacionar. E existe um livro chamado Exuberância Biológica que mostra pelo menos 400 espécies de animais que têm práticas com animais que têm morfologias sexuais parecidas. Para não chamar de práticas homossexuais, porque eu acho que eles não usam essa nomenclatura, né? Mas para a gente pensar que o funcionalismo sexual vai andar junto com esse lugar, e aí fascismos e companhia. Só para responder melhor a pergunta que foi feita sobre como que eu me coloco, né, como que eu me apresento epistemologicamente, quando eu falo que me apresento como uma pessoa, como uma abordagem anticolonialista, é porque na graduação e em outros lugares a gente passa por várias abordagens, várias formas de interpretar o conhecimento, e eu não consigo me colocar em uma só. Psicanálise tem as coisas interessantes, a psicologia comportamental também vai ter, a fenomenologia tem outras, a história, a sociologia, e aí eu não me prendo a uma forma. E aí quando eu falo anticolonialista, que é uma coisa que eu falo bastante nesse livro, inclusive, eu estou falando sobre como que a gente pode pensar coisas de mundos possíveis. É um desafio, acho que para a minha própria vivência de pessoa negra e trans, é sempre viver coisas que ainda não foram permitidas. Como que a gente vive uma quebra que eu não sei o que vai acontecer depois. E talvez para mim seja um pouco mais simples de só topar esse não saber. E que às vezes quem tem muito conforto, quem está muito tempo assentado num lugar confortável, trocar esse lugar é mais difícil. Para quem está o tempo todo em lugares espinhosos e cansativos, trocar para um outro que pode ser espinhoso e cansativo também, talvez possa ser um pouco menos, um pouco mais interessante. Então eu coloco o anticolonialista nesse sentido. E aí tento pegar referenciais que sejam predominantemente de pessoas também que não estão somente dentro dessa hegemonia. Obrigada, Andreone. Obrigada, Paulo. Quem quiser comprar o livro, Bom, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado, espero que vocês tenham gostado do que vocês ouviram, do que vocês conseguiram ouvir, né? Porque é isso, o som, eu sei que o som não ficou muito bom, eu sei que o som não ficou muito de uma qualidade exemplar, mas a gente faz o possível. Talvez essa gravação apareça no YouTube, então você coloca lá depois Psicanálise e Sexualidades no Instituto SEDES Sapiência. E aí, se vocês acharem, dá para assistir com uma qualidade de som, eu imagino, muito melhor. No momento é o que é possível por aqui, tá? Espero que tenham gostado e um beijo para vocês. E vocês já pararam para pensar? É isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembrando que vocês podem seguir o meu perfil no Instagram, andreone.medrado. Vocês também podem enviar seus depoimentos, reflexões, críticas e sugestões no link que eu vou deixar aqui na bio, na descrição de cada episódio, de um formulário. Espero por vocês nos próximos episódios. E já não esquece, compartilhe esse podcast com alguém que você conhece, avalie esse podcast ali, porque isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e ajuda também na nossa produção de conteúdo. Vejo vocês em breve e um grande beijo e até mais. Você já parou para pensar?